Então vamos continuar aqui nossas aulas de perspectiva. Esse exercício aqui já foi dado na aula presencial, mas eu fiquei de fazer um videozinho aqui para fazer um reforço do que foi dado na aula presencial, né? E também para aqueles que não puderam assistir a aula no colégio. É o exercício com 2 pontos de fuga, usando cubos como exemplo, né? E vou tentar fazer o mais próximo possível como foi feito na aula. A gente começou primeiro fazendo um cubo acima da linha do horizonte, né? Aqui, fazer mais ou menos... A gente sempre começa com a aresta mais próxima do cubo. Aqui, um ponto de fuga 1. E liga no ponto de fuga 2. Depois de fazer essa ligação, a gente delimita o espaço do cubo ou do paralelepípedo, conforme ficar a forma aqui, tá? Fecha as arestas laterais e depois faz um ligamento cruzado de uma aresta ao ponto de fuga 1 e depois ao ponto de fuga 2. Vou botar aqui, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, certo? E assim a gente tem o fundo do cubo, da forma que a gente está usando como exemplo, certo? Apagando aqui as linhas auxiliares, podemos ver melhor a forma em questão. Tá. Depois na aula a gente viu como funciona quando o objeto está na linha do horizonte, né? Dividido entre a parte de cima e a parte de baixo da linha do horizonte. A gente faz sempre começando pela aresta central dele, a aresta que está mais próxima do espectador. Depois liga o topo e a base da aresta nos pontos de fuga. E depois delimita as laterais. Então sempre segue-se o mesmo processo. Ó, podemos apagar a linha do horizonte aqui dentro da forma, para ela ficar mais visível. Eu não vou apagar as linhas auxiliares agora, porque a gente pode usar elas no decorrer do desenho para outros detalhes. Não esqueçam de sempre fazer um exercício com lapiseira, ou um lápis com uma linha mais suave, porque algumas partes a gente precisa apagar. Bom, depois a gente viu como faria o cubo abaixo da linha do horizonte, né? Só que a gente usou na aula um formato de paralelepípedo, né? Que é mais um paralelepípedo do que um cubo, na parte de baixo aqui. A gente fez uma forma mais achatada, que é mais conveniente para o desenho que a gente quer realizar. Sempre começa com a aresta mais próxima do objeto, liga a aresta nos pontos de fuga, delimita o espaço das laterais e depois faz esse ligamento cruzado de uma aresta lateral ao ponto de fuga 1 e da outra aresta ao ponto de fuga 2, certo? Então aí temos 3 formas de ver o mesmo objeto: alinhado com a linha do horizonte, com a visão, né, do espectador, acima e depois abaixo. E aí, como uma forma de dar uma utilidade de paisagem, ou de ver como essas formas podem se tornar outros objetos, na aula a gente fez essa transformação, ou essa criação de outros cubos para criar um espaço urbano. Pegamos aqui, fazendo um cubo ao lado deste, né? Aqui, fazendo uma lateral, e para criar outra lateral, ligamos aqui no ponto de fuga 2. Veja que já estamos usando as linhas que foram feitas para os outros objetos. Na aula também foi pedido para dividir este espaço aqui, para poder dar mais detalhes ao desenho. A gente dividiu as linhas
centrais aqui do objeto, de meio centímetro, e ligamos com linhas bem fracas no ponto de fuga. Fiz uma divisão aqui. Ponto de fuga 1 e no ponto de fuga 2. Assim vamos poder fazer mais detalhes nesses objetos, né? Que o objetivo seria transformá-los numa paisagem urbana. E podemos usar essas linhas para fazer casas no lugares dessas formas mais abstratas. Aqui pude fazer uma janela, aí eu reforço a linha. Deste lado aqui eu posso fazer uma porta e outra janela também. As janelas e as portas vão acabar seguindo o mesmo alinhamento. Tentar ser bem objetivo aqui, sem ter muita atenção a pequenos detalhes, para o vídeo não ficar muito longo. Esse outro cubo aqui que fizemos pode se transformar numa casa ao lado dessa. Padronizar bem as aberturas, como eu falei, para agilizar o tempo. Tá? Então notem que essas linhas todas que foram feitas em direção ao ponto de fuga, elas são depois só reforçadas para fazer as portas e as janelas. Então, depois com lápis de cor ou lápis comum, vocês podem salientar melhor as formas, certo? Aqui, se eu quiser fazer uma janela superior, é só também dividir a linha do lateral aqui do cubo, a linha central dele. Dividir em meio centímetro, e eu posso fazer aqui, por exemplo, umas janelas menores aqui na parte de cima da casa. Você fazer uma janela diferente aqui, comprida e tal, né? E assim podemos ir fazendo cada vez mais casas e outros detalhes referentes a uma esquina de uma cidade. Vou fazer aqui outra casa, apenas com 2 portas, só para variar um pouco o sentido, né? Não ficar tão repetitivo. Também foi mostrado em aula como que se colocaria um edifício, um prédio, né, mais alto aqui nessa esquina. Então seria sempre começando pela aresta mais próxima do objeto, e poderia levantar-se ela mais alto. E depois, sempre o mesmo processo, ligam a ponta da aresta nos pontos de fuga. Aqui tem que usar uma régua um pouquinho maior, mas vou ligar aqui na direção do ponto de fuga, certo? Fecha-se as laterais. Vou dar um fim aqui para o prédio não ficar infinito, de um lado e de outro. Ele vem até aqui. Eu posso apagar aqui, essas linhas que já sobraram e não vão ser utilizadas para esse edifício, certo? Posso apagar esses excessos aqui. Aqui também. E aí, para fazer os detalhes do prédio, eu posso também fazer aquela medição de marcar aqui de meio em meio centímetro e fazer linhas em direção ao ponto de fuga. Eu posso riscar até o ponto ou simplesmente riscar até o fim do objeto, se não quiser apagar muito. Mas a direção, a régua tem que estar sempre no ponto de fuga e vai só girando ela de acordo com a pontuação que foi dada aqui na linha central. Então eu mantenho a régua no ponto de fuga e vou girando. E assim eu posso fazer. Com essas linhas todas aqui, eu poderia fazer diversos detalhes no prédio, né? Mas como o nosso objetivo também não é demorar muito,
eu vou fazer algo mais simplificado, apenas fazendo uma porta aqui, certo? E aqui em cima fazer linhas verticais como se fossem as janelas de um prédio envidraçado. Querendo fazer janelas do lado de cá, alguma outra, eu posso fazer, ó, em direção ao ponto de fuga também, tirar algumas linhas. Usar essa régua maior aqui, usando a mesma marcação. Eu não vou fazer tantas janelas, por questão de tempo também, mas ó, em direção ao ponto de fuga 2, faço aqui mais algumas linhas, né? Só fazer alguns exemplos aqui, ó, tá? Pra gente entender como funciona essa divisão aqui do espaço em perspectiva. Então notem, como eu já falei em aula, nesse tipo de perspectiva, as linhas verticais, e também existem as linhas que são direcionadas aos pontos de fuga, apenas essas linhas, né? Todas as linhas saem do ponto de fuga 1 ou ponto de fuga 2, ou são linhas verticais. Então sempre um lado do objeto vai para um ponto e o outro lado vai para outro ponto. Em aula também a gente adaptou essa forma aqui, que era um cubo flutuante, para fazer um outro elemento da cidade. Então por isso a gente fez umas colunas para sustentar essa forma aqui flutuante, certo? Uma coluna em cada canto do objeto. Ó. E aí assim podemos deixar ela suspensa, né? Poderia ser uma caixa d'água ou poderia ser uma outra dependência aqui. Em algumas aulas a gente fez isso, ó. Foi feito de novo, pode ser feita a divisão aqui, pode ser até de um em um, para não ocupar muito tempo, e fazer aqui, ó, pode ser feito janelas aqui, ó, também, né? Até inclusive foi feito numa aula uma porta e uma escada, a escada ligada à coluna aqui, para dar acesso a essa porta. A escada feita os degraus em direção ao ponto de fuga 2. Ó. Né? Linhas verticais, como eu tinha falado, e depois ponto de fuga, sempre para um lado ou para o outro. Né? Aqui a gente, ó, destaca mais, certo? E assim, o objetivo do exercício, a conclusão dele, é ir fazendo casas até o final, até acabar aqui o espaço da folha, podendo fazer casas mais altas, casas mais baixas, ou então algum muro, ó, né? E assim, cada um usando a sua criatividade, concluir o desenho, certo? Bom, aqui deste lado também tem que fazer, né? Mais casas. Aqui eu vou fazer uma casa, só para deixar bem claro como é a realização aqui da técnica. Vou fazer uma casa mais alta. Ó, a largura pode ser escolhida por cada um, mas sempre tendo a consciência que conforme vai chegando no ponto de fuga, vai aumentando a distância do espectador e o espaço das casas pode ir diminuindo, para dar a ilusão ótica de distanciamento. Em aula também foi dada a amostra de como poderia não só fazer casas com lajes e retas em cima, mas também algum telhado. E para quem quiser fazer alguma casa assim com telhado, é só, deixa eu reforçar aqui, é só fazer aproximadamente no centro aqui, deixando sempre esse lado um pouco maior para dar a ilusão de perspectiva, fazer um triângulo em cima da casa, ó, um triângulo em cima da casa, e depois, para fazer a lateral dela, ó, face até o ponto de fuga aqui, a parte da cuminheira do telhado
também leva-se em direção ao ponto de fuga 1. E para finalizar o telhado, segue-se a orientação dessa linha triangular aqui, ó, do triângulo. Eu fiz ela aqui em contato já com a casa da esquina, certo? E assim pode-se ir fazendo diversas casas até o final da rua, certo? E aí também a gente viu que esse cubo aqui embaixo, esse paralelepípedo aqui embaixo, ele serviu como se fosse a calçada, né? Então, eu querendo deixar mais evidente a calçada, eu tenho a opção de fazer uma divisão de uma calçada para outra, que é o que geralmente existe na cidade, né? Uma divisão de uma calçada para outra. Então eu pego, para fazer esse processo, eu tenho que usar o ponto, nessa calçada de cá, eu uso o ponto de fuga 2. Ó, então eu pego, boto a régua no ponto de fuga e boto a régua na quina da casa. E risco até a calçada. Se a gente tem a calçada aqui, esse espaço seria para o meio fio, então ele pode ficar na vertical. Então ali a gente tem outra casa de uma calçada diferente. Ó. E aí sempre a régua no ponto de fuga girando, que nem foi feito para fazer as janelas. Ó. Só que agora para fazer o chão, né? A calçada e a base aqui do desenho. E assim eu tenho a divisão para poder pintar uma calçada diferente da outra, fazer ladrilhos, seja o que for. Ó, dessa calçada do lado direito, eu vou usar o ponto de fuga do lado esquerdo. Ó, a régua, ó, direção do ponto de fuga. Ó, só vou mudar aqui, nessa parte. Ó, a régua sempre mantém lá. Essa perspectiva, né, chamada com 2 pontos de fuga, ó, 2 pontos de fuga, também é chamada de perspectiva oblíqua, né? Que quer dizer inclinada, porque todas as linhas praticamente são inclinadas, a não ser as linhas verticais, tá? E o que vai diferenciar então, ó, o chão de parede. As paredes têm essa orientação da linha vertical e o chão tem essa orientação sempre em relação ao ponto de fuga, certo? Se quiser. Então esse espaço aqui, ó, da calçada, ele pode ser dividido também nesse outro sentido, para dar um pouquinho mais de detalhes, né? Dar um pouquinho mais de base ao desenho, ó. A partir do ponto de fuga 2, eu posso ir dividindo a calçada, de repente para fazer algum tipo de pedra no calçamento, ou outros elementos com mais detalhes. Ó. Certo? Então, aqui a gente pode marcar mais forte, que é a divisão entre a calçada e a rua. A rua pode ficar mais evidente também fazendo outra linha aqui do ponto de fuga, para fazer uma espécie de marcação, né? Na rua pode ser feita de um lado e de outro. Ó. Aquela faixa que existe para dividir a rua. Ela fica mais evidente usando esse ponto de fuga aqui, se eu quiser dividir, ó, a faixa que divide o asfalto ou as ruas. Ó. Note que a divisão aqui, eu estou usando ponto de fuga 2, certo? Ó, e sempre tentando diminuir os espaços, tá? Para ficar mais, para essa ilusão de ótica de distância. Tá certo? Então, sendo bem objetivo, bem prático, esse foi mais ou menos o desenho que foi feito em aula. Depois podem ser feitas outras casas e cada um fazer detalhes conforme também a sua criatividade ou alguma imagem que possa servir de inspiração. Posso colocar postes aqui, ó, se eu quiser, usando as mesmas linhas que eu fiz para fazer o prédio. Eu posso colocar uns postes, ó, eles vão ser aqui entre a calçada. Estou usando a mesma linha aqui para ser bem objetivo. Ó. Os postes não muito altos. Poderia ser um poste mais alto? Poderia. Mas vamos fazer aqui, ó. Né? Ó, usando as linhas que já foram feitas para poder poupar tempo. Ó. Então sempre as coisas vão diminuindo em relação ao ponto de fuga, certo? Pago aqui, né?
a linha aqui entre o poste, para ele ficar mais evidente, certo? Então é isso, pessoal, uma coisa bem prática, bem rápida, sem muitos detalhes, mas que pode servir. Ó, uma pequena sombra já evidencia também, às vezes, um pouco mais o trabalho, para sempre dar aquela ilusão de claridade, né? Vamos supor que a luz venha de cá, aí eu posso deixar todas essas casas do lado direito aqui com uma sombra. Isso sempre ajuda um pouco a dar mais volume ao desenho, certo?